Falando assim, não, o Zelensky ele é globalista, então Putin, ele, na verdade, ele tá lutando pelo cristianismo. Virou uma coisinha meio infantil, né? Ele é um cruzado, ele vai lá, porque ele não quer saber de ideologia trans, então ele tá chegando lá, realmente, o cara faz uma guerra que tá ferrando o próprio país, porque ele fala assim, nossa, vocês não estão indo pra missa, hein, gente, precisa ir mais pra mim. Realmente, é esse o pensamento de Putin. Teve tudo isso. Bom, vamos lá. Rússia e Ucrânia são países com uma complexidade muito grande. Tá, o Brasil ele não tem dimensão do que é. E assim, a gente não tem o histórico, por exemplo, de falar assim, a gente tem uma disputa territorial com a Argentina. Não, a gente não tem, cara. O Uruguai a gente já deu pra lá e pronto, sabe? Não, a gente não faz a menor ideia do que seja uma coisa como essa. Eles têm questões culturais. Boa parte dos ucranianos, eles são etnicamente russos. Eles falam russo dentro de casa, pra vocês terem uma ideia. Tem uma disputa, sabe, em regiões como a da Crimeia, que é onde o Putin anexou, mas não é só lá. Ao leste da Ucrânia, né? Que eles falam russo dentro de casa e falam ucraniano na rua. E tem uma força, assim, pra falar assim, não fale russo aqui, meu. Não fale russo na rua, mas dentro de casa eles falam. Tem alguns que são poloneses, né, pro lado ali da Polônia, são católicos, inclusive. Uma complexidade sem fim. Kiev, capital da Ucrânia, já foi capital da Rússia. E o Putin, o que as pessoas precisam entender é a parte fácil, a única parte fácil dessa história, você entender. Olha, quem fala que a União Soviética acabou em 91, assim, tipo, tá bom, né, perdemos a guerra, tá bom, ó, ninguém mais é comunista, ninguém mais pensa em União Soviética aqui, agora nós todos por mágica paramos de pensar neste grande país. Essas pessoas são burras, desculpa, não tem um termo melhor. Você não consegue... É igual você falar assim, bom, tá bom, né, então você derrotou o comunismo em 1991, então ninguém mais no mundo é de esquerda. Todo mundo... É a mesma coisa. Mas você acha que o Putin tem um expansionismo ali na região, mas você acha que refundar a União Soviética? Não. Aí é que entra a complexidade da coisa. Tá. O Putin, ele é um grande crítico da União Soviética. O pensamento político, econômico, histórico, geográfico dele não é um pensamento puramente soviético. Ok? Eles fazem uma maçaroca intelectual, religiosa, geográfica, extremamente difícil de ser entendida. Você precisa realmente, assim, ir lá, ler coisa em russo, sabe, que nunca foi traduzida para nenhuma outra língua para você conseguir entender. Então, assim, é difícil você encontrar alguém desse porte no Brasil. Tá. Entendeu? Eu mesmo só leio coisa de segunda, terceira mão. É difícil, dificílimo. No qual ele está misturando a ideia da grande Rússia original, que era o grande império, que incluía um país chamado Morus, né, a pequena Rússia, se não me engano é Marus. A pequena Rússia, que é a Ucrânia. Ou seja, a Rússia, os russos chamam a Ucrânia de pequena Rússia. E envolve, por exemplo, Turcomenistão, sabe, aquele monte de país ali do meio que quando esfacelou a União Soviética virou um mundião, que a gente acha que é tudo árabe, boa parte desses países não tem, assim, árabe não existe ali, né? É tudo loiro de olho azul, mas alguns são muçulmanos, alguns, sabe, têm ligação com outras ideologias, com outros pensamentos, com outras religiões, assim por diante. Ele quer misturar esse pensamento do grande império, sabe, de 3 séculos atrás, do Ivan o Grande, do Pedro Grande, Ivan o Terrível, toda essa galera aí. Ele quer misturar o Estado modelo soviético, ou seja, um Estado gigantesco que seja capaz de espionar toda a população, e que tenha cada vez mais um partido único, sem divisões. Ele quer misturar isso com tradições religiosas. Então ele aparelhou completamente a igreja ortodoxa. O pessoal da direita, que acha que o Putin é um grande cristão, precisa entender que 16% da Rússia leva a religião a sério. Cara, era a União Soviética, o país mais ateu do mundo depois da China. Falando em religião hoje. Entendi. Quando ele fala em... Você acha que o Putin vai lá confessar e comungar? O russo médio não tá... O russo médio, assim, tem alguns que eles fazem isso de uma maneira bem privada, mas assim, a igreja ortodoxa, ela foi extremamente dominada pela KGB, não é de hoje. Você tem biografia disso, na época que o Stalin tinha subido ao poder, não tinha nem começado ainda o poder, já tinha aparelhamento da igreja ortodoxa, tal como existe da igreja católica no Brasil. Ou a igreja católica no Brasil super tradicional, sabe? Nossa, liturgia aí. Não, cara, é cantoria, balança folheto da vida. Acontece uma coisa extremamente parecida ali. Então ele quer misturar, ele tá pegando várias tradições, ok, da Rússia, só que ele tá repaginando isso. Então isso confunde
o ocidental, que tenta olhar isso superficialmente, falando assim, ele é um tradicionalista, porque ele lá tá citando René Guénon, tá citando o Júlio Zévalo, então ele é um tradicionalista, porque, por exemplo, até o Alexander Dugin, né, que é chamado de cérebro de Putin, né? Foi um apelido que a Foreign Policy... Eu tenho essa revista física por acidente. Chamaram ele de o cérebro de Putin e isso aí pegou. Todo mundo agora fala assim, vamos falar com o cérebro do Putin. Putin's brain. Ele fala que ele tem uma cátedra na Universidade de Moscou chamada conservadorismo, que ele estuda pensadores conservadores. Diz ele... Boa parte desses pensadores conservadores, na verdade, ele fala assim, eu sou um tradicionalista, ou seja, eu quero pegar essas tradições e fazer alguma coisa com elas, e arrancar poder através dessas tradições. Você acha que ele está realmente preocupado com as estepes russas? Você acha que ele está realmente preocupado? Não, ele é uma pessoa que tem esse imaginário romântico, poético até, inclusive ele escreve algumas coisas muito bonitas, ele é um excelente escritor, inclusive, mas ele faz isso para um objetivo de poder, de espionagem, de controle total da população. Diz ele que é um cristão ortodoxo, ou seja, justamente o chefe do que seria a teologia da libertação para a Igreja Católica é o que ele faz para a Igreja Ortodoxa. Bom, tudo isto posto, o que acontece? Aparece um país no meio do caminho chamado Ucrânia, que se afastou dos russos lá naquela Revolução Laranja, né, que tem um filme na Netflix, né, Winter on Fire, filme muito bom que deve ser visto, apesar de ele não ser tão realista assim, né, ele tem uma manipulação narrativa, sobretudo no último terço do filme, tem muita manipulação narrativa ali, mas é um filme muito bom pro brasileiro entender como é que é uma resistência. A partir daquele momento, o que a Rússia faz? Como ela não consegue, hoje ela não pode, né, por causa de OTAN, geopolítica, etc., sair invadindo os países para formar esse grande império, o que ela faz? Ela faz satélites. Então, por exemplo, ela fez uma guerra com a Geórgia, um paísinho lá minúsculo lá no meio do caminho, duas guerras recentes, tá? Uma acho que foi em 2008. Ou dezembro, né, de 2008, acho que foi dezembro ou janeiro, agora não lembro se foi de 2007 para 2008 ou 2008 para 2009. Foi em 2008, se eu não me engano, Tira o cara que tá lá no poder, coloca um aliado do Putin. Faz a mesma coisa no Cazaquistão, faz a mesma coisa no Quirguistão. Ou seja, tá dominando ali a região, colocando seus satélites. Quando os ucranianos fazem isso, se livram da influência russa em 2014, é verdade, 2014. Se livra ali do apaniguado do Putin, tanto que ele foge pra Rússia de helicóptero. Sim. Que é o que aparece no final do Winter on Fire, né? Ele fugindo de helicóptero do próprio país. Aí há o acordo de Minsk em seguida. Isso, exatamente. Aí a Ucrânia não tem mais um governo pró-russo. E ela começa a se aproximar do Ocidente. O Ocidente tá lá preocupado, é sempre esse papo, né? Não, o Biden, o Partido Democrata, eles estão preocupados em democratizar a região. Igual se democratizou o Iraque, ficou lindo. O Afeganistão, então nem se fala, né? Nossa, super democracia. Democracia maravilhosa ali. E vários outros países que a gente esquece, né? Líbia, do Gaddafi, também derrubou ali, o que virou? A Primavera Árabe. Todo país que fez a derrubada na Primavera Árabe ficou pior depois.